E aí, pessoal? Vamos conversar sobre uma ideia que é, sabe, a base de tudo na fé cristã, a natureza da própria Bíblia. O que ela diz que é. Hoje, a gente vai desvendar esse conceito de revelação para entender isso melhor. Para começar, que tal um pequeno desafio? Vamos pensar na Bíblia como se fosse uma fechadura bem complexa. À primeira vista, parece um livro só. Mas como é que uma coisa única pode guardar lá dentro a riqueza de uma biblioteca inteira? E que biblioteca, hein? São 66 livros diferentes, de Gênesis a Apocalipse. Ali a gente encontra de tudo: história, poesia, profecias, cartas, cada um escrito por autores diferentes, em lugares e épocas que não tinham nada a ver um com o outro. É uma coleção imensa. Então, a grande pergunta é essa: qual é a chave que abre essa fechadura? O que é que conecta a poesia lá dos Salmos com as histórias dos reis e as cartas do apóstolo Paulo? Tem que ter alguma coisa, um fio que une tudo isso numa só escritura. E aqui está a chave. Esse trecho de 2 Timóteo entrega para a gente o conceito fundamental. A crença é que, por trás de toda essa diversidade de autores e de estilos, existe uma fonte só, uma única origem divina. E essa afirmação é o ponto de partida para todo o resto. Agora, o mais interessante aqui é a palavra original. Inspiração vem do grego theopneustos. Theo quer dizer Deus, e pneustos significa soprado ou expirado. A ideia não é que os autores foram só inspirados como um artista que tem uma boa ideia, sabe? É algo muito mais forte. É como se as próprias palavras fossem sopradas por Deus. E isso, claro, leva a gente para uma conclusão muito poderosa. Se as Escrituras são sopradas por Deus, então, na essência, a Bíblia é vista como o próprio Deus falando com a humanidade. É uma comunicação direta. Mas como isso funcionou na prática? Não foi tipo um ditado, onde alguém só anotava o que ouvia. O processo foi mais sutil. O Espírito Santo teria guiado os autores, permitindo que eles usassem suas personalidades, suas pesquisas. Eles registraram fatos que já conheciam, coisas que observaram, e também fatos que foram revelados, que só poderiam vir de Deus. Tudo isso para comunicar a verdade divina, sem erros. Certo. Então vamos para as implicações. Se a Escritura é mesmo soprada por Deus, as consequências são enormes. Isso muda completamente o jeito que o texto é visto, dando um peso único para ele em questões de fé e de vida. E aqui a gente vê a progressão lógica. É uma corrente, saca? A inspiração divina é o que estabelece a autoridade final da Bíblia. E se ela tem autoridade final, então ela é considerada o quê? Suficiente para a vida. Um guia completo para ensinar, para viver, para tudo. Uma coisa leva diretamente à outra. Beleza. Com tudo isso em mente, a questão se torna bem prática. Como é que essa ideia toda transforma a maneira de ler o texto? Como é que essa chave da inspiração abre a porta para a nossa leitura e para o nosso entendimento? Bom, a aplicação prática segue essa linha. A abordagem se torna totalmente informada por essa crença. A gente passa a ler o texto como uma mensagem divina, não só humana. A gente aprende a confiar que ali está a autoridade final em assuntos de fé. E claro, a gente começa a usar a Bíblia como um guia completo e suficiente para a jornada da vida. E aí a gente volta para o nosso texto âncora, só que agora completo. Ele resume perfeitamente tudo o que a gente conversou. A Escritura é inspirada por Deus e, por isso, ela é útil, ou seja, suficiente para nos equipar por completo, para nos habilitar para uma vida de fé. A origem e o propósito, tudo numa única passagem. Para a gente terminar, fica aqui essa reflexão. Se a premissa é que essas palavras não são apenas de autores antigos, mas são Deus falando, como é que isso muda a nossa postura de quem lê? Como isso transforma a leitura de um simples ato intelectual para um ato de escuta atenta? A resposta para essa pergunta é onde essa doutrina se torna algo profundamente pessoal.